A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar alguns sonhos que fala, né? Sobre o altar, sobre a igreja do Senhor, santuário do Senhor, né? E eu queria, antes de começar, deixar um versículo, né? Para a meditação dos irmãos, que fica em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, que fala assim: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? E para deixar também, fica como referência, né, a esses sonhos, no livro de Ezequiel, capítulo 8, né? Alguns irmãos conhecem, quem não conhece, recomendo que leia o capítulo inteiro sobre as visões que Deus deu para Ezequiel sobre os altares, né? Coisas ocultas, né? Que estavam provocando ciúmes, a ira do Senhor, né? E eu vou até ler um trechinho aqui para os irmãos, que Ezequiel disse ali no capítulo 8, no versículo 2, fala: olhei e vi uma semelhança como aparência de fogo, desde os seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de resplendor, como o brilho do âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca a ira do Senhor. E a glória de Deus Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Então o Senhor me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e vi que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada. E ele me disse: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Então ele me levou à porta do átrio, olhei e vi um buraco na parede. Então o Senhor me disse: filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede e vi uma porta. Então me disse: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então entrei e vi toda a forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em redor. Então, irmãos, aqui, e Deus foi revelando mais, se você continuar lendo, Deus foi revelando mais a Ezequiel ali, pecados ocultos, né, ali dentro da igreja, no altar. Deus está falando muito sobre o altar. Então, nossa primeira visão, o primeiro sonho que eu tive foi um sonho muito que marcou mesmo, né? Quando eu tive esse sonho e me assustei, né? Me espantei, porque ultimamente as igrejas estão desta forma, muitas, né? Muita idolatria no santuário do Senhor. E o sonho era como se eu entrasse na igreja e parecia um circo. Era como se fosse um picadeiro. O púlpito, o altar, ele tinha aquelas cortinas de teatro, que aquelas cordinhas puxava, e tinha atrações, como se fosse um grande circo mesmo. Tinha salões de jogos ali. Eu via os jovens tudo brincando naquelas mesas de sinuca. Tinha pessoas com o rosto pintado, igual de teatro, dentro da igreja. Então, irmãos, é um alerta, né, que o que Deus está vendo no espiritual era exatamente assim. Muitas igrejas estão assim. Estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E o segundo sonho, eu via, entrava numa igreja, né? Eu via assim, no altar, vasos muito bonitos, vasos de barro por fora, lindos, e eu sentia um incômodo. E Deus mandava eu ir até esses vasos e eu olhava dentro do vaso. Quando eu olhava dentro desses vasos aparentemente bonitos por fora, tinha serpentes dentro de todos, cada um de um jeito. E ali eu lembro que eu pegava uma marreta, não sei se é Deus que falava no sonho pra mim, eu pegava a marreta e quebrava aqueles vasos. Então é Deus tipo falando que ele vai quebrar esses vasos. Deus quer limpeza no altar, né, irmãos? Deus quer limpar os altares da igreja dele. E no terceiro sonho que eu tive,
eu entrava numa uma determinada denominação, não via placa de igreja, nada, só entrava numa igreja normal. Aí eu ia entrando, e tinha uma porta lá nos fundos, uma porta que eu ia lá para os fundos da igreja. Quando eu entrava, irmãos, tinha objetos de ocultismo lá no canto, uns vasos esquisitos com pinturas de ocultismo, parecido com o que Ezequiel, Deus mostrou para ele, né? Que tinha pinturas na parede. Nesse tinha uns vasos escondidos no canto, uns vasos ocultismo, objetos ocultistas, né? De satanismo. E do lado desses vasos tinha uma porta. Eu acredito que é uma porta, é a brecha. É a brecha, irmãos, para a idolatria, o ocultismo que tem, Deus tem cirado, né? E essa porta, ela tinha uma coisa muito ruim ali atrás dela, querendo entrar. Muitos demônios batendo ali. Uma opressão maligna muito grande. E o terceiro sonho, irmãos, que eu tive foi que eu via um trincado no canto do altar. Eu entrava, eu via um trincado no canto. E isso significa que Deus vai começar a limpar, né? De todos esses sonhos que eu contei, nesse último, Deus falando que vai começar, né? A limpar os altares, né? Deus vai começar a desmontar as quadrilhas de cima do altar, aqueles que têm, né, provocado a ira do Senhor, fingindo ser servos de Deus e pelas costas idolatram outros deuses, né? Deus está irado com isso. E fica aí para meditação dos irmãos, se quiserem ler Ezequiel capítulo 8, né? Que os irmãos vão entender, que fala a idolatria no santuário. Então, irmãos, fiquem na paz do Senhor, Deus abençoe, fiquem na paz.